Queridos irmãos e amigos, hoje nós teremos o privilégio de abordar um nível de fé que Jesus chamou de pouca fé. O Senhor Jesus Cristo tinha realizado aquele grande milagre da multiplicação dos pães e peixes, que abasteceu 5.000 pessoas, e ainda sobraram muitos pães e peixes que foram distribuídos. E o Senhor Jesus Cristo disse para seus discípulos que eles pegassem o barco e fossem embora, porque ele iria pessoalmente despedir a multidão. E os discípulos obedeceram, os 12, pegaram o barco, voltaram para a base deles, o ministério do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi despedindo a multidão, 5.000 pessoas, deve ter demorado, não? E depois o Senhor Jesus Cristo foi orar. Você veja que o Senhor Jesus Cristo, a vida dele era uma vida de oração também, sempre ligado, conectado com o Pai. E quando ele terminou de orar, ele percebeu que o barco já estava bem longe dele. Então, o caminho mais curto, né, para você percorrer é você ir numa direção, numa reta só. E o Senhor Jesus Cristo resolveu voltar por cima das águas, andando sobre as águas. Ele deve andado bastante pelas águas. E o que é que acontece? Quando os discípulos de longe perceberam alguém andando sobre as águas, ficaram amedrontados. Isso é um fantasma. Estava todo mundo morrendo de medo. Aí o Senhor Jesus Cristo falou para eles se acalmassem, que era ele que estava voltando. Era o próprio Jesus que estava andando sobre as águas. E Pedro, né, que sempre foi um dos homens determinados, né, dos 12 discípulos, disse: Mestre, se realmente tu és a pessoa que está andando aí sobre as águas, permita-me que eu vá para onde tu estás. E o Senhor Jesus Cristo disse: Pedro, venha, sou eu mesmo. E Pedro desceu do barco e começou a andar. E andou bastante sobre as águas. Mas, quando ele olhou para as circunstâncias, o vento e o mar agitado, ele teve medo. E começou a afundar. Nisto ele: Mestre, socorre-me. E o Senhor Jesus Cristo, na mesma hora, chegou junto, levantou, mas disse o seguinte: homem de pouca fé, por que tu duvidaste? Meus amados, nós sabemos que o medo é o maior inimigo da fé. Eu vou repetir: o medo é o maior inimigo da fé. Porque o medo afasta você dos princípios de Deus. O medo lhe afasta porque ele traz insegurança, ele traz a dúvida, e no final, o que é que acontece? Nós ficamos paralisados. Mas eu quero dizer a vocês, a você que está me ouvindo agora, que a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, poder, amor e moderação. O medo não vem de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus 2,15, preste bem atenção, que através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição, Jesus Cristo já nos libertou de todo medo, inclusive o medo da morte, que já foi vencido pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz. E também através da morte do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele já destruiu o império da morte, que é o diabo. Meus queridos, muitas pessoas criticam Pedro por duas coisas. Primeiro, porque ele afundou
na água. Não teve fé para continuar andando. Segundo, porque ele traiu Jesus, negou a Jesus 3 vezes. Agora eu quero dizer a você que está me ouvindo agora, meu querido irmão, meu amigo, até hoje Pedro foi o único homem que andou sobre as águas, além de Jesus Cristo. Até hoje não houve ninguém. Outra coisa, que Pedro negou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Acontece que Pedro só negou a Jesus Cristo 3 vezes, porque dos 11, apenas Pedro acompanhou parte do julgamento do Senhor Jesus Cristo. Porque os outros 10 correram, se esconderam. Judas tinha se enforcado e só Pedro foi que acompanhou parte do julgamento. Quando começaram a mandar Jesus para o sumo sacerdote, para Pilatos, assim, foi ali naquelas localidades que ele foi identificado como sendo um dos discípulos de Jesus Cristo e ele negou. Mas acontece que eu quero dizer a vocês que Pedro foi 40 dias e 40 noites depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele pregou uma mensagem onde 3.000 pessoas se converteram. E depois 5.000 pessoas. Então eu quero dizer, meus amados, que a pequena fé de Pedro foi suficiente para ele ainda andar sobre as águas e para ele pregar o Evangelho e ganhar 3.000 pessoas logo depois do dia de Pentecostes. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Você pode acessar também essa ministração através do YouTube.